Você já parou para pensar em quanto tempo passa no celular todos os dias? Ou em como a ansiedade, dificuldade para a concentração ou até excesso de estímulos pode estar impactando na sua rotina? Nos últimos anos, falar sobre saúde mental deixou de ser tabu e se tornou uma necessidade. O aumento de casos de ansiedade, depressão, vício em jogos de aposta, uso excessivo de tela e diagnósticos de TEA, TDAH e TOD mostram como cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Eu sou a Paula, médica generalista, e esse é o Santa Luzia Esclarece, podcast da Clínica Santa Luzia, um espaço para levar informação de qualidade com profissionais de confiança, sempre com foco em resolutividade e cuidado humano. No episódio de hoje, vamos conversar sobre os principais desafios da saúde mental na atualidade, como identificar sinais de alerta e quando procurar ajuda especializada. E para isso eu recebo o Dr. João Vitor, médico formado pela Universidade de Potiguar, pós-graduado em psiquiatria pela AFAIA, especialista em medicina da família e comunidade pela Universidade Federal do Ceará. Atua no programa Mais Médicos em Caucaia, cuidando de crianças, adultos, incluindo casos de TEA, TDAH e TOD. Além disso, produz conteúdos digitais, tornando temas complexos da psiquiatria mais acessíveis no dia a dia. Dr. João, seja muito bem-vindo ao Santa Luzia Esclarece. Dr. João, seja bem-vindo ao podcast da Clínica Santa Luzia. É um prazer tê-lo conosco hoje. Boa noite, Paulo. É um grande prazer estar aqui presente com vocês nesse momento. Espero que seja uma conversa bem bacana. Sim, com certeza vai ser. Eu acho que queria começar hoje falando um pouquinho sobre, esses transtornos mentais, sobre ansiedade, TDAH, do quão importante é esse diagnóstico. E queria que você explicasse sobre essa importância e o motivo de ter aumentado tanto, os diagnósticos hoje em dia. Então, Paulo, na verdade, os transtornos ansiosos, depressivos, eles sempre estiveram presentes, sendo que, infelizmente, anteriormente, por motivos de negligência, de tabu, de preconceito, a gente sabe que eles não eram levados tão em consideração como são hoje. Hoje, numa vida cada vez mais agitada, muitas informações ao mesmo tempo, a gente vê o aumento do número de casos de ansiedade, depressão, e os outros transtornos que tem se falado tanto, como TDAH, TOD, TEA. Então, acho que cada vez mais importante a gente abordar desde cedo essas pautas. Sim, realmente a rotina moderna está influenciando muito, Sim. Tanto no real diagnóstico, mas acho que também pela informação no paciente também gerar mais procura, ao especialista. Isso. E queria saber um pouco mais sobre quais são esses hábitos da rotina moderna que estão potencializando. Paulo, na minha visão, acredito que o excesso de informação, tá? A gente vive num mundo, infelizmente, ou felizmente, muito conectado, com excesso de informações, em que nosso cérebro não consegue processar tanta informação. Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade de cobrança, de produtividade. Então, você tem que produzir muito no trabalho, você tem que ser uma boa mãe, um bom esposo, um bom filho. E todo esse excesso de informações nos tem levado a uma angústia, a uma ansiedade, uma sensação de esgotamento mental. Certo. João, eu acho que vou só voltar um pouquinho, que acho que é interessante para quem está nos escutando, só para você falar o que é o TDAH, TEA e TOD, porque acabou que a gente ficou usando sigla. Sim. E aí pode ficar confuso para quem está em casa. Sim, excelente pergunta, e essa é uma das perguntas que as mães nos consultórios têm me feito muito. Doutor, o que é TOD? O que é TDAH? O que é TEA? O que são essas siglas? O que é hiperatividade? O que é isso? Primeiro, Paulo, a gente tem que entender que o TEA, o TDAH, o TOD são transtornos do neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer, doutor? São transtornos que começam na infância, tá? A pessoa não adquire autismo dos 20 para 21 anos. Ah, ele virou autista. Não. Ele era, tá? Quando a gente vai fazer o diagnóstico, esse diagnóstico ele é retrospectivo. Ou seja, como é que foi o pré-natal da mãe que estava gestante? Como é que foram os primeiros anos de desenvolvimento da criança, E sobre a tua pergunta sobre os três principais. TEA, transtorno do espectro autista, é uma condição neurodivergência em que existe uma série de características, lembrando que cada caso é um caso, não existe, por isso que é transtorno do espectro. Espectro porque tem vários tipos, do leve ao moderado, ao grave, ou grau 1, 2 e 3, em que a gente vai falar um pouco mais na frente das características. O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e ou hiperatividade, em que basicamente também é um transtorno do neurodesenvolvimento, que cursa com hiperatividade, agitação,
ou o déficit de atenção. Também está presente desde a primeira infância. E o TOD, que está muito agora as mães me perguntando, doutor, o que é TOD? Eu acho que meu filho tem TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que também é uma sigla, que é um transtorno em que a criança cursa com não aceita o não, não aceita regras. Eu costumo dizer que o nome da doença já dá o diagnóstico. Então, opositor desafiador. Ela se opõe e desafia você. Não respeita figuras de autoridade, discute com adultos. Então, tem outros também, né? Mas esses são os principais que a gente tem visto na nossa prática clínica, no dia a dia. E, doutor, quando que esses pais, esses cuidadores, devem buscar o atendimento com o especialista? Quais são os sinais de alerta mesmo para acender essa primeira luz e ir em busca? Sim, excelente pergunta, Paula. Eu costumo dizer que em todos esses transtornos, principalmente no autismo, a palavra-chave é diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a gente diagnostica e acompanha essa criança, maior o desenvolvimento dela. Quais características, doutor, eu tenho que enxergar nessa criança que eu estou com suspeita? Sobre o autismo, baixa interação social, teve atraso no desenvolvimento, ou seja, demorou para começar a andar, a falar, não interage, sensibilidade sensorial. O que é isso, doutor? Sensibilidade auditiva, né? Tátil, texturas, roupa, que às vezes a criança não gosta, isolamento social, movimentos repetitivos, estereotipias, ou seja, movimentos que ele repete sempre, são dos principais achados. Predileção também da Predileção, alimentação. da seletividade alimentar, muito bem lembrado. Tem vários, né? Por isso que é um espectro. Mas esse que eu falei, doutor, quer dizer que se meu filho tem isso, ele tem autismo? Não necessariamente. Às vezes pode ser só falta de estímulo. Quando a gente estimula aquela criança, coloca na creche, ela desenvolve, isso some. Na dúvida, eu oriento procurar um profissional, não só o psiquiatra, neuropediatra, psicólogo, TO, fono, equipe multidisciplinar, para a gente investigar. Quanto mais cedo ele é diagnosticado e a gente começa o acompanhamento com as terapias, mais a gente vai desenvolver as capacidades daquela criança. Assim, em todas as doenças, né, a gente volta para a base, né, que o atendimento é multiprofissional, multidisciplinar mesmo, quão importante é para o desenvolvimento. Perfeito. Uma dúvida também que eu vejo que muitos pacientes têm, ou muitas mães, né, é a diferença entre esses transtornos, né, a diferença entre uma ansiedade ou o que já vai ser também um TDAH. E aí, queria que você comentasse também, pontuasse um pouco sobre isso. Interessante, essa pergunta o paciente me fez hoje, inclusive em consultório. Doutor, eu acho que eu tô com TDAH, né? Eu acho que quem não já falou isso para você? Com certeza. Eu acho que eu tenho um TDAH. E aí, a gente volta no que eu falei no começo para ti sobre o TDAH. Ele é um transtorno neurodesenvolvimento. Então, quando chega um adulto para mim e fala, doutor, eu acho que eu tenho um TDAH. Aí eu pergunto para ele, como é que você era na escola? Como é que você era na faculdade? Você sempre teve dificuldade ou você está com essa dificuldade agora? A ansiedade, né? E entre eles a principal, a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, ela tem sintomas muito parecidos com o TDAH. Né? Então, o que a gente fala que é diagnóstico diferencial, tá? Sendo que geralmente o TDAH, o paciente sempre foi assim. E o TAG tem, às vezes, um motivo específico, ele está mais ansioso e ela é flutuante. Então, assim, é uma característica crônica, dura 6 meses, é o excesso de futuro. A pessoa está sempre em alerta, sempre catastrofizando situações. Amanhã não vai dar certo, eu não vou conseguir. E muitas vezes, como a gente faz essa diferença? O TDAH, quanto à ansiedade, o diagnóstico é clínico. A gente pede relatórios dos profissionais, relatório neuropsicopedagogo, avaliações também com a neuropsicóloga, investiga o passado prévio do paciente. E muitas vezes, Paula, às vezes só mudanças na rotina. Então, o paciente não está dormindo bem. Se você não dorme bem, você não vai se concentrar. Então, às vezes, a sua dificuldade de concentração não é TDAH, é falta de sono. Às vezes é uma vitamina D baixa. Às vezes é uma ferritina baixa. O que eu quero dizer é que existem várias outras causas que cursam com dificuldade de concentração que não necessariamente é TDAH. Sendo que acho que a gente banalizou muito esse eu tenho TDAH, né? Sim. Realmente existem pessoas com TDAH que têm um sofrimento, né, psíquico, disfuncional. Existem pessoas que não têm, que têm sim a dificuldade de concentração, têm o prejuízo, mas existem outras causas por trás que devem ser investigadas. E desse tópico eu acho interessante falar sobre 2 pontos. O primeiro em relação a isso, né? Esse aumento nos diagnósticos, principalmente eu acho de TDAH. Cada vez mais a gente vê pessoas que não têm esse real diagnóstico utilizando de fármacos
que podem ter um efeito não benéfico sobre o corpo de um paciente que não tem essa necessidade real. Até o uso recreativo, hoje em dia a gente vê aumentando cada vez mais. Acho que até por estar tendo diagnósticos que não são corretos, né? Acaba que o acesso está ficando maior também à medicação. Sim. Aí queria que você falasse um pouco também sobre isso. Infelizmente, Paulo, isso é muito comum, sabe? A gente tem visto o uso de fármacos de forma indiscriminada, né? Tem o famoso Ritalina, que muitas pessoas conhecem, o Venvance, que são psicoestimulantes, são fármacos que são indicados para quem tem o TDAH. O que a gente vê, como você falou, uso recreativo em festas, né? Em baladas, para estudo, a gente vê muito acadêmicos, inclusive da área médica, de outras áreas, profissionais que querem ficar acordados a noite toda. Está sendo usado off-label para emagrecimento, por outros profissionais. E assim, todo fármaco tem uma dose adequada para ser usada para uma indicação. Quando a gente pega um psicoestimulante, como a Ritalina, por exemplo, e usa para uma pessoa que não tem a indicação, vai ter algum efeito negativo. Então, eu não recomendo, sim, o uso desses fármacos quando a pessoa não tem a indicação clínica mesmo. Sim, com certeza. Eu acho que um dos efeitos que a gente mais vê, né, na prática clínica é o da ansiedade mesmo. Pessoas que não têm a necessidade da medicação começam a tomar e aí abrem um quadro de TAG, né, de transtorno ansioso generalizado. Então, que tem que ter esse cuidado, né? Sim. Tem que ter essa conscientização. E o segundo ponto, né, que eu queria trazer era em relação à ansiedade mesmo, e como a gente recebe, assim, no pronto atendimento, né, na urgência e emergência, que muitos sintomas sistêmicos são devido a um ataque do pânico. Eu vejo muitos pacientes chegando na emergência que não são acompanhados por psiquiatra, que não têm acompanhamento com psicólogo, que não fazem um tratamento contínuo, mas que chegam realmente com esse ataque do pânico, que chegam com palpitação, sudorese, aperto, né, dor em aperto no peito, e que é cada vez mais comum chegarem pacientes assim. Isso. E aí, queria que você falasse para eles algo, como é necessário, né, esse acompanhamento com o psiquiatra, que na emergência a gente trata aquela crise, né, mas não vai estar tirando ele desse cenário, desse contexto. Exatamente, Paula, muito bem falado. É muito comum a gente ver nas emergências médicas chegarem pacientes achando que estão infartando, que estão enlouquecendo, que estão tendo um AVC, né? Sendo que, na verdade, quando a gente investiga, exclui todas as outras causas, faz exame, o eletrodeu normal, é um transtorno do pânico, é uma crise de ansiedade, né? É um surto psicótico. São pacientes que não fazem acompanhamento prévio com psiquiatra, com psicólogo, que já deviam estar sendo medicados e às vezes não estão e ficam negligenciando essa situação. Porque acham ainda, às vezes tem um tabu, alguns, se eu tomo remédio, eu tô doido, eu tô ruim na cabeça, né? Eu acho que isso vem mudando muito, mas assim, para você ver, o cérebro comanda o resto do corpo. Eu costumo dizer assim, Paula, quando a gente tá com o colesterol aumentado, a gente vai no endócrino. Quando a gente está com problema de pele, com dermatite, a gente procura o dermatologista, né? Por que quando a gente está mal da cabeça, a gente não procura o psiquiatra ou o psicólogo? A gente negligencia essa situação. A gente deixa por isso. E é como um copo, tá? A ansiedade na nossa cabeça, ele vai subindo e uma hora vai extravasar. Uhum. E quando extravasa, às vezes, é que ele chega no pronto-socorro com uma crise ansiosa, com um transtorno do pânico, né? Então, tá se sentindo diferente, tá com um aperto no peito, uma sensação de sufocamento, que vai perder o controle. Já fez vários exames e não dá nada, talvez a causa seja outra. Né? Eu acho que os pacientes têm muita dificuldade com que eles não conseguem visualizar. Perfeito. O colesterol a gente vê no exame, então é algo muito palpável. Sim. Essa lesão, né, dermatológica, lesão de pele, estão lá visualizando. E Sim. aí tem essa busca ativa do cuidado. Agora, o cuidado com a mente, cuidado interno, que não estão visualizando, acabam sempre postergando mesmo, deixando para depois. Sim. E aí acarreta nisso, né? Numa crise aguda aí da emergência. Perfeito, muito bem falado. É isso mesmo, Paulo, eu concordo contigo. Muitas vezes as outras causas a gente vê um exame de sangue, um problema de pele, né? E as causas psiquiátricas a gente não vê. E muitas vezes, eu ainda digo mais, o paciente não sabe que aquilo não é normal. Eu tenho um paciente que eu atendi que ele tem fobia social. O que é isso, doutor? É o medo de se expor ao público, ou transtorno de ansiedade social. Ele achou que aquilo era normal. E um dia ele falou para mim, doutor, eu tenho vergonha de me expor ao público. Eu não consigo, eu travo. E eu falei, existe um nome para isso, fobia social. Ele falou, eu achei que todo mundo era assim.
Ou só achava, eu sou mais tímido. Eu sou mais tímido. Então a gente fica na dúvida, será que é o jeito da pessoa ou tá tendo sofrimento naquilo, né? Sim. Então é como você falou, as causas psiquiátricas, ansiedade, depressão, por não serem tão palpáveis, não tem um exame ali que mostra, estou com ansiedade, estou com autismo. Muitas vezes o paciente deixa para depois, infelizmente. E aí, realmente, pontuando mais uma vez, como é necessário, né, a busca ao especialista. Exatamente. Então você que está passando por algum sofrimento psíquico, uma ansiedade, não consegue dormir, tá com a mão suando, dor de cabeça, um aperto no peito, que você sabe que aquilo não é normal, procure um especialista, marque uma consulta. Cuide da sua mente assim como você cuida com todo o resto do seu corpo. Como você cuida da sua pele, do seu coração, né? Do seu cabelo, do seu olho no oftalmologista. Então, por que não cuidar da mente? Que é tão importante quanto as outras coisas, né? Os outros órgãos do corpo. Outro assunto que está muito em alta e que eu acho muito interessante a gente pontuar aqui no podcast é em relação ao uso excessivo de telas. Eu acho que é um mal dessa nova geração, né? Da nossa geração, Sim. que é o uso excessivo, principalmente do telefone. E como isso está impactando na vida mesmo. Quanto impacta no sono, nas relações interpessoais, e gera vários malefícios para o indivíduo. Então, Paulo, sobre o uso excessivo de telas, né? Muito interessante sua pergunta. Saiu um dado recente que eu vi num artigo científico que o brasileiro é o povo que mais usa rede social na América do Sul e um dos que mais usa no mundo, só perdendo para o americano. Meu Deus. Para você ver, né? A gente é de uma geração que tudo é tela. Então, as salas de aula estão com tela, né? É tela, televisão, é celular, é computador, é tablet, tá? O brasileiro fica em média de 5 a 8 horas por dia no celular. Se você parar para pensar que o dia tem 24 horas, teoricamente é para você dormir 8 e você passa 8 em tela, quanto sobra, né? E já saíram vários estudos falando dos malefícios do uso em excesso de telas, como dificuldade de concentração, irritabilidade, e aí entra num ponto chamado dopamina barata. Não sei se alguém de casa já ouviu esse termo. Isso é dopamina barata, doutor. Isso é dopamina boa. Então, o excesso de telas faz com que a gente fique viciado nessa dopamina barata. Ou seja, mensagens rápidas, muitas cores, muita dopamina. O que é dopamina, doutor? É o neurotransmissor do prazer, do bem-estar, da motivação. E a gente fica viciado nessas telas em que é tudo muito rápido. Então você fica na rede social, passando, infinito, né? Não acaba. Se você quiser passar horas. São informações que geram muito prazer para você. É muito estímulo. É muito estímulo. Nosso cérebro não é acostumado com tanto estímulo, né? E gera uma dependência mesmo. Eu tenho atendido, assim, muitas pessoas já com vício em telas de celulares, rede social, né? E que, quando a gente orienta a ficar sem, ficam em abstinência. Ou seja, tem sintomas ansiosos devido ao não uso do celular. Eu não acho, Paula, que a rede social, o celular é um vilão. Sim. Eu acho que ele é uma ferramenta, assim, de globalização. Nos permite estudar. Hoje a informação está na palma da nossa mão. Mas eu acredito que ela deve ser bem usada, né? Para estudo, para fins, para trabalho. É só a gente, como tudo na vida, ter a dosagem, Moderação, né? A moderação, né? do que... Eu já vi vários relatos também, até de pessoas que, até para prazer, não estão mais conseguindo se concentrar. Até para assistir um filme, não consigo mais assistir o filme. E a necessidade de cada vez mais de uma tela. É assistindo e no celular, fazendo essa multitarefa por não conseguir mais estar 100% imerso. Também em relação a atividades interpessoais, né? Conversa no olho, de estar se relacionando cada vez mais. A gente vê em restaurantes, pessoas que estão juntas, cada uma em um celular na mesa, todo mundo lá ligado. E como tem realmente muito impacto na vida da pessoa. Isso é muito triste, né? Eu costumo dizer que o ser humano desaprendeu a conviver com a monotonia. Então, assim, você tá lavando a louça, tá escutando música. Você tá no banheiro, tá com o celular do lado, né? Ele é seu melhor amigo, é como se fosse um terceiro braço, infelizmente. Você vê, como você bem pontuou, você vê na mesa e tá todo mundo no celular. Então parece que não tem mais olho no olho, as pessoas no elevador tá cada um no seu celular. A gente não vê mais, mesmo assim, relações sociais que não envolvam tecnologia. Infelizmente, eu acho que não vou dizer o mal do século, mas eu acho que é uma grande coisa assim que a gente só vai entender realmente os prejuízos, os malefícios daqui a alguns anos dessa nova geração que está nascendo já imersa nas telas, né? E a gente vai entender no futuro quão isso foi prejudicial. E o quanto também as telas vão exacerbar sintomas ansiosos também, né?
Mas, continuando, queria também perguntar sobre essa nova prática da atualidade, que são os jogos de aposta. Que cada vez mais a gente vê pessoas destruindo, né, suas Sim. vidas devido a esse vício. É muito triste, né, Paulo, a questão dos jogos de aposta, as bets da vida, né, os tigrinhos. E eu tenho visto muitas pessoas mesmo se afundando em dívidas e desenvolvendo quadros de ansiedade, depressão, devido ao uso das bets, né, dos tigrinhos da vida, perderem tudo que tem, apostarem tudo. E assim, o problema em si não é o uso dele, mas o uso disfuncional e o excesso de uso. Porque sim, Paulo, você pode ter uma relação saudável com o jogo de apostas, né? Você trabalhou, chegou no final do seu dia, você quer brincar ali no final de semana, eu não sou contra. Mas eu acho que a partir do momento em que você deixa de sair, em que você aposta todo o dinheiro que você tem naquilo, em que você se isola, em que você não quer ter mais relações sociais com sua esposa, com seu marido, eu acho que tem algum problema ali por trás, né? Eu acho que é algo que a gente não conhecia antes, os jogos de aposta online. Eu acho que deve ser algo que deve ser regulamentado. Eu acho que o governo já tem feito isso recentemente. E eu acho que precisa do uso consciente, o que infelizmente não é o que a gente tem visto, né? Pessoas entrando em quadros ansiosos, depressivos mesmo, devido ao uso dessas plataformas. Sim. Eu acho que cada vez mais estamos falando sobre esses temas, né? Sim, Tanto os jogos de aposta, quanto esse uso excessivo de telas, e também sobre os diagnósticos em si. Acho que cada vez mais a psiquiatria, né, e os transtornos mentais estão tendo mais evidência, estão sendo mais abordados, e as pessoas estão buscando se cuidar mais. Sim. E isso é muito importante. com certeza. Mas eu acho que muita gente ainda tem muita dificuldade em relação à medicação. Tem muita gente que tem muito receio, que acha que se for tomar aquela medicação vai virar refém dela, que se for iniciar vai utilizá-la para o resto da vida. E acaba que tem ainda alguns estigmas sobre o uso de fármacos da psiquiatria. Bastante. Aí você podia pontuar um pouquinho sobre isso? Claro, posso. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo na minha prática clínica do dia a dia. Doutor, eu não vi antes porque eu tinha medo de tomar remédio. Aí eu pergunto de volta pro paciente, mas qual é o seu medo de tomar o remédio? Aí ele fala, doutor, eu não quero ficar viciado. Esse remédio vai mudar minha personalidade. Eu escuto muita coisa. Ah, esse remédio vai ser pro resto da vida? Por quanto tempo eu vou tomar? Ou seja, a pessoa às vezes nem começou a tomar e já tá ansioso de quando vai parar de tomar. E assim, Paulo, eu costumo dizer, e para quem está em casa, que cada caso é um caso. Existem vários remédios para várias indicações. Mas assim, os remédios não viciam, não causam dependência. Quando usados numa dose adequada, por um tempo adequado para a indicação daquele paciente, são por um curto período. É igual um tratamento. Você vai fazer um tratamento de dermatite seborreica, que é um problema na pele, no cabelo. Você usa um shampoo por um tempo, acabou o tratamento, melhora. Você vai tratar um colesterol alto, como eu falei, uma dislipidemia, a gente usa por um tempo e depois tira. Na psiquiatria, a maioria dos transtornos, né, a gente usa ali por um tempo e depois tira. Alguns realmente vão necessitar de um uso mais prolongado e crônico. Mas assim, o remédio não vicia, não causa dependência. Quando usado para um paciente correto, ele tem uma segurança. Então, não tenham medo de tomar medicação. Lembrando que a medicação ela não resolve 100% das coisas. Sim. Né? Esse é outro ponto importante da gente frisar. Costumo dizer que o medicamento é de 30% a 40% do tratamento. Não adianta de nada eu passar para você o melhor remédio, na melhor dose, se você não está dormindo bem, se você não está fazendo atividade física, se você não está na psicoterapia associada, se sua rede de apoio, como você dorme, sua casa, seu meio ambiente não estão legais. Doutor, se eu tomar só o remédio eu melhoro? Melhora um pouco. Mas se fizer tudo isso junto, melhora muito mais. E o remédio não é pro resto da vida. Tem um tempo de tratamento, como tudo na medicina. Um remédio bem prescrito, ele salva. Demais. Ai, muito importante você abordar mesmo, Sim. e frisar esse tópico. Doutor João, essa conversa foi muito boa. Eu acho que conseguimos abordar pontos muito importantes Sim. Da prática clínica. E agora eu queria pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos escutando sobre que hábitos podem ajudar pacientes que se identificaram com algo que conversamos por aqui a melhorar o dia a dia deles. Sim, muito bem colocado, Paula. Eu acredito que todo paciente que esteja passando por algum quadro de ansiedade, depressão ou qualquer tipo de sofrimento, né,
psíquico na cabeça, como a gente fala, deve tomar algumas atitudes bem básicas. Primeiro, cuidar do seu sono, um sono de qualidade, de 7 a 8 horas, um ambiente tranquilo, adequado. A atividade física regular, pelo menos ali 150 minutos semanais. Doutor, qual atividade? Eu sempre falo para o paciente, a que for mais fácil para você. Doutor, eu gosto de zumba, pode ser zumba. Ginástica, corrida, academia, o importante é você se movimentar, tá? Terapia associada, em muitos casos também, né? A psicoterapia, ela anda lado a lado com a gente na psiquiatria. É, tem uma rede de apoio, então conversar, sair com um amigo, né? Conversar com seus familiares, aproveitar um tempo com seu filho e se expor mais à natureza. Sair um pouco dessa rede social, desse celular, fazer coisas que gerem ali um prazer, não imediato, mas a longo prazo. Ver um pôr do sol, Paula, né? Seja qual for sua religião, ir numa missa, numa igreja, cultivar sua fé, né? Ter sua crença, ter hábitos sociais saudáveis, sair com os amigos, socializar. Eu acho que se a gente fizer tudo isso, nós vamos estar prevenindo o aparecimento das principais doenças mentais. Cuide bem da sua mente. Perfeito, doutor. Muitíssimo obrigada por ter aceitado esse convite. Foi um prazer te ter aqui hoje, viu? Eu que agradeço, Paula. Foi um ótimo bate-papo. Espero que tenham gostado em casa. Doutor João, muito obrigada por essa conversa tão necessária. Falamos sobre ansiedade, depressão, vício em celular, jogos de aposta e também sobre os diagnósticos de TEA, TDAH, TOD. E a grande mensagem que fica é: cuidar da saúde mental é um ato de responsabilidade e de amor próprio. Reconhecer sinais de alerta, procurar ajuda especializada pode transformar vidas. Na Clínica Santa Luzia, você encontra profissionais preparados para acolher você com atenção, acessibilidade e resolutividade. Aqui o cuidado é completo, humano e integrado. Então, entre em contato conosco pelos canais que estão na descrição desse episódio ou fale com a nossa equipe pelo WhatsApp. Agende a sua avaliação. Esse foi mais um episódio do Santa Luzia Esclarece e eu sou a Paula e nos vemos no próximo episódio.